Salve nação, beleza? Saudação rubro-negro, Rafa Renan aqui. E hoje viemos para mais um vídeo. Sábado teve Fla-Flu e ganhar Fla-Flu é normal. Vamos ver o que a bancada do Jogo Aberto tem a dizer, Renata Fanda, Nilson, toda a rapaziada, sobre a vitória de 2-0 em cima dos Flores. Vamos assistir junto e no final nós debate daquela opinião. Vamos lá. Foi muito bacana essa partida. Do lado tricolor, Marcelo foi relacionado pela primeira vez, enquanto no rubro-negro, Gabigol não começou como titular. É sempre um sofrimento ficar fora. Durante a outra semana eu fiz alguns trabalhos específicos na academia, porque eu tive uma lesão. Tive uma conversa com o Vitor, onde a gente esclareceu um assunto que a gente tinha que esclarecer, que era sobre minha posição. Ano passado pude ajudar o time bastante numa posição diferente da minha, entre aspas ali, né? Então, e esse ano eu pedi para ele, a partir desse momento, para que eu possa voltar à minha posição de origem. Logo no início, Gerson tocou errado e John Arias teve a chance de abrir o placar, mas parou em Santos e no rebote chutou para fora. Após bate e rebate na grande área, foi a vez de Pedro ter a oportunidade de tirar o 0 do placar, mas Fábio defendeu em 2 tempos. Ayrton Lucas lançou o Matheus França e o garoto foi travado por Alexander na hora H. O Fla continuou criando e deu resultado logo aos 5 minutos, numa boa troca de passes. De Matheus França para Pedro, de Pedro para Everton Cebolinha, que achou Ayrton Lucas livre na área. Tá jogando muito. É do Flamengo! Aos 22, invadiu a área do Fluminense em velocidade e tocou para Pedro ampliar. Pedro bateu! Olha o gol, rapaziada. Muito feliz, né? Pela minha atuação e de toda a equipe. Que é o 9 bolado? Não tem como. Defensivo também, a gente fez um jogo muito bom. A gente sabia que era um jogo muito difícil quando se trata de final, mas a gente sabe da nossa capacidade. Acho que em algum momento a gente acabou afrouxando um pouco, ficando confortável no jogo, e isso foi fatal. A situação ficou ainda pior para o tricolor 2 minutos depois, quando Samuel Xavier foi expulso, após entrada em Ayrton Lucas. A gente já recebeu inúmeras mensagens aqui que não teve nenhuma deslealdade do Samuel. Em nenhum momento sequer ele percebe a chegada do Ayrton Lucas e é um contato que é um pisão, de fato, mas é um pisão que não caracteriza minimamente um lance para expulsão. No máximo, uma advertência para cartão amarelo. Fernando Diniz também acabou indo para o vestiário mais cedo por reclamação. Antes, os jogadores do Fluminense já haviam pedido a expulsão de Léo Pereira, depois desse carrinho em cima de Arias. Não quero também aqui ficar, não somos isso. Infelizmente faz parte do futebol, tipo de situações, mas a gente acredita que naquele momento poderia ter sido o expulso o Léo Pereira, né? Porque era o último homem. Com 1 a mais, o Flamengo foi para cima. Davi Luiz tentou de cabeça, mas Fábio espalmou. E no último lance de perigo do confronto, também por cima, Nino testou, mas Santos encaixou. Com o resultado, o Flamengo pode perder por até 1 gol de diferença no próximo domingo, que se sagra campeão carioca. Mas antes disso, tem estreia na Libertadores para as 2 equipes. O rubro-negro vai ao Equador enfrentar o Alcas na altitude, enquanto o Fluminense viaja ao Peru para pegar o Sporting Cristal. Nós não preparamos só os 11 para jogar este jogo, nós preparamos 23, 24 jogadores. Num calendário destes, para mim, não há outra. Para jogar com intensidade, para pressionar alto, para querer um jogo com dinâmica, tem que ser assim. Não podemos jogar sempre com os mesmos. Vai, ser Flamengo é muito bom. A maior reclamação do Fluminense é a não expulsão do Léo Pereira. A gente tem o lance aí, vamos mostrar, inclusive, para que você comente. Você expulsaria o Léo ou o amarelo ficou de bom tamanho? Eu expulsaria o Léo, Loirão, mesmo se fosse no meio de campo. Uma entrada por trás do jogador, sem possibilidade nenhuma de tocar na bola, eu já teria expulsado. E é uma chance clara e manifesta de gol. E aí, gol. dentro da situação da jogada, que você acabou de falar de possibilidade clara de gol, eu teria dado o cartão vermelho.
Aí o Diniz e o Samuel Xavier também foi expulso, bem expulso, né? Merecidamente. O Diniz também perdeu o controle emocional do jogo ali, da situação do lance, acabou sendo expulso. Eu também, o cartão vermelho pro Xavier... No Flamengo ele tentou tanta coisa, não encaixava. Dessa vez acabou fazendo ali por linhas até tortas, porque se o Arias também tem um pouco... Falar aqui, né, antes da gente ir pra outra parte do vídeo. Então, pra mim, Léo Pereira vacilou mesmo, mas tinha que ir pra advertência, porque teve um lance igual em cima do Matheus França nos últimos minutos do primeiro tempo. Eu me recordo muito bem, Matheus França teve ter revisão de VAR para ver se era pênalti, o mesmo lance, quase idêntico, pra falar mesmo. E não foi expulso, não teve nada, não foi pênalti, não teve nem advertência, o time já estava até saindo do campo, enquanto o juiz estava com a mão esperando para ver o lance. Isso aí para mim foi antiesportivo. Se o juiz está mandando esperar, tem que esperar porque ele estava revisando um lance importante. Agora vamos aí para a segunda parte, no final nós engloba tudo. Mas antes aí aproveita, deixa o seu like, se inscreva aí no nosso canal. Vamos aí. Mais de capricho naquela bola no começo do jogo. Um erro do Gerson, né? Aí a gente vai entrar no discurso até do Fernando Diniz, né? E o Vitor Pereira, melhor né, até o minuto 20. E o Vitor Pereira, às vezes, para consolidar a narrativa dele, ele se apega a algumas situações para dizer o seguinte: tá vendo, meu time foi superior em grande parte do jogo. Então, o que ele fala do primeiro tempo? Teve essa chance do Arias, foi uma chance claríssima, o Gerson erra a saída de bola. E o Santos, que foi muito bem no jogo, evita o gol do Fluminense. Cadê os corneteiros do goleiro Santos? Bom goleiro, goleiro muito frio, vencedor, tecnicamente é bom goleiro. O que acontece? O Vitor Pereira muitas vezes fala o seguinte: o Fluminense colocou o Flamengo muito atrás, o Flamengo não saiu, mas o Fluminense não teve chance porque alguns lances estavam em impedimento. Né? Porque aí ele se apega às chances criadas ou claras do Fluminense. Mas ele tem razão, teve uma ou duas ali que o cara chutou e estava impedido, não é? Mas o impedimento é um risco, né? O Flamengo também não criou. Né? Até o chute do Davi Luiz ali no primeiro tempo, que o Fábio colocou para fora, era um jogo muito do Fluminense. Sim. E aí o Flamengo foi entrando na partida quando conseguiu ajustar um pouco mais a marcação. E essa questão do impedimento também dá a impressão que está premeditando o impedimento, né? Sim. Não é assim, impedimento é uma jogada no limite. Você está correndo um risco quando você oferece. Não, o que ele reclamou é que essa nova, não sei se é regra ou recomendação das comissões de arbitragem, acho que até da FIFA, é que tem que esperar, o cara já vê que conclui primeiro. O bandeirinha já viu que está impedido na cara dele o impedimento, só que ele tem que esperar o cara. Isso aí eu concordo. Jogada, então aí aquela jogada é considerada uma finalização. Se o bandeirinha tivesse marcado, não seria. É isso que ele reclamou na entrevista coletiva, foi exatamente isso. Eu não tiro razão dele em alguns lances, não. Foi um jogo esquisito, porque algumas coisas foram determinadas. A tal parada técnica, por exemplo, né? O outro jogo a partir dali. Você teve momentos na partida assim que o fio realmente virou. Eu ainda acho que o que o Ailton Lucas fez ali pela esquerda salvou o Flamengo no jogo. Acho que aquilo fez uma diferença danada. E tem a questão dos critérios de arbitragem para expulsão de um jogador do Fluminense e para não expulsão de 2 jogadores do Flamengo. Né? Então, são coisas a se questionar. Quer falar sobre isso também. agora? Já que você lançou esse assunto, a gente tem as imagens. Eu acho que... O Samuel Xavier mereceu expulsão? Eu acho que sim. Ele mereceu, mas outros tinham merecido. Porque uma coisa é tomar um carrinho desse quando o cara está parado, outra em velocidade, como o Ares estava. Então, por tudo isso, para mim, era um lance de vermelho para o Léo Pereira e, para mim, a rigidez que ele teve com o Fluminense não faltou com o Flamengo, e não só por esse lance do Léo Pereira. O Thiago Maia também, com cartão amarelo, no início do segundo tempo, dá um carrinho no Alexander. A jogada continuou, o árbitro deu vantagem, o Wagner Magalhães manda seguir, mas era para ter dado o segundo amarelo para o Thiago Maia, um carrinho, matando a jogada, acertando o jogador do Fluminense. Então, eu vejo que faltou Faltou critério, né? Não é nem... São jogadas diferentes, né? Não são lances iguais. Mas, por tudo isso... A rigidez com um talvez tenha faltado com o outro. Foi diferente, mas também não justifica ali o destempero de querer resolver, entrar em campo, como o Diniz acaba sendo expulso. Porque não ia voltar nada, né? E também, para mim, não explica totalmente o resultado, porque o Flamengo tem 1-0 de vantagem, no momento em que se poderia expulsar o Léo Pereira, e também o Flamengo foi melhor. O Flamengo, a proposta de jogo do Vitor Pereira foi mais bem executada, por mais que ele tenha corrido risco.
Ele correu um risco no início, com um time que não encaixou, mas depois da parada técnica, ele prova que tinha razão ao preferir um time mais físico no primeiro tempo, porque ali o Flamengo consegue competir mais com o Fluminense e mantém um nível de intensidade. Tanto é que o Flamengo começa o segundo tempo acelerando mais as jogadas, e essa aceleração é fundamental no primeiro gol. Foi a primeira vez em que o Flamengo conseguiu trocar passes em velocidade, com objetividade, e aí sai o gol do Ayrton Lucas. Ofensivamente, no primeiro tempo, não funcionou, né? Então, nem Cebolinha, nem Matheus França. O que eu me lembro lá, 35, 38, primeira finalização, chute de fora da área do Davi Luiz. Teve uma do Pedro, no bate-rebate que o Fábio pega também. Ofensivamente não funcionou, mas ajudou no aspecto defensivo. O Flamengo começou a marcar mais ali, passou a incomodar mais a saída do Fluminense, não foi uma saída tão limpa. E no segundo tempo, em que o Flamengo tinha sofrido demais naquele jogo da Taça Guanabara, o Flamengo sente o cansaço, e o Vitor Pereira observou isso. Opa, meu time, a bateria riou no segundo tempo. Ele usa essa cartada do banco, que é você ter Vidal, você ter Felipe Luiz, que acrescenta demais para a posse de bola, para segurar um pouco mais, ditar o ritmo. Entra o Gabigol, o Everton Ribeiro. Esses jogadores técnicos fizeram com que fosse muito mais confortável para o Flamengo segurar o resultado. E contra o Fluminense mais cansado, né, Breda? Porque aí muda um pouco na ordem da coisa, né? E aí um Fluminense também sem banco, porque o Diniz não tem essas opções que o Vitor Pereira tem. Ao tentar mudar o jogo, ele vai de Lima, ele vai de Gabriel Pirani. Quem entrou e saiu, né? Então, Pirani entrou e depois... Pra recompor a zaga. Peraí. Quem pediu o Pirani foi o Diniz. Gostava dele da época do Santos. Não foi? Tá, mas Estou enganado. Mas o Diniz não consegue pedir uma Arrascaeta no Fluminense. Então, é esse o ponto. Ele vai com o que tem, é a realidade do Fluminense hoje. O elenco do Flamengo continua sendo melhor. Isso fez a diferença. E também o plano de jogo do Vitor Pereira funcionou melhor dessa vez. Ele soube neutralizar mais o Fluminense. E o Gabigol, professor Celso Zelt, deu uma entrevista depois do jogo, não sei se foi pro Globo, não tenho certeza. Se tiverem, me passa aqui que eu falo. O Gabigol disse que conversou com o Vitor Pereira e pediu para voltar a jogar na posição dele. Como que você interpreta isso e qual é essa possibilidade daqui para frente? Vai disputar posição com o Pedro realmente? A primeira coisa é que respinga do Pedro. Quando a gente ouviu isso, a primeira coisa que você pensou tudo bem, você vai voltar na sua, mas a sua é a do Pedro. E inclusive aí, foi o que aconteceu no sábado, né? Dá para ter essa composição? Eu acho que só se for bom para o time. E o Vitor Pereira pensa muito assim, né? Mas não estava bem os dois juntos? Mas o Gabigol está carente, né? Está carente de um protagonismo que talvez ele esteja sentindo esse protagonismo se esvair. Sacrificado também, tanto que um foi para a Copa e ele não foi, né? Então acho que isso está incomodando. Agora, na cabeça do Vitor Pereira, ele não tem que acomodar o que é bom para o Gabigol. Tem que acomodar o que é bom para o Flamengo. Se for para sacrificar o Pedro nesse momento, o Pedro é um dos principais jogadores do time. Não é que o Pedro não está rendendo. E olha que curioso, até o início do ano passado, ao meio, não lembro com exatidão, mas até um certo momento no ano passado, era... Antes do Dorival. Não, era o contrário. O Gabigol, ninguém mexe. E o Pedro tem que esperar, porque ele joga na do Gabigol. Quanto tempo foi assim? Ele ficou no banco. O Pedro... Agora inverteu? O Pedro tá jogando muito, o Pedro posição. Faz gol toda hora. Não é joga muito. Eu quero minha posição de volta, tira o cara que está funcionando. Também não é assim. Acho que nem foi essa a proposta do Gabigol. Não tão diretamente. Talvez ele esteja falando para uma sequência de trabalho. Ele não vai querer isso agora para as finais do Carioca ou para a disputa de Libertadores. Mas ele deixou claro que não está tão à vontade naquela posição. É um quebra-cabeça para o técnico resolver. Um a mais, hein? Até porque para jogar o Gabigol na dele e o Pedro ali adaptado, ele já não tem mais pegadas que ele tinha no meio-campo, né? Alguém vai ter que compensar isso. E eu acho uma situação complicada. Assim, simplesmente tira o Pedro, põe o Gabigol lá de volta, é o seguinte, eu não faria isso. Dá para jogar os dois, já ficou provado várias vezes que dá. Agora, se o Gabigol não quer mais jogar assim, vindo mais de trás armando, aí... Mas se isso é melhor... Se bobear, vai ser um ou outro. Se isso é o melhor para o time, aí o Flamengo vai ser sacrificado com o Gabigol do banco? Então, você levantou uma boa questão aí. Então, cabe ao Vitor Pereira chegar e falar, olha, eu preciso de você aqui mais um tempo. É o que nós temos. Vitor Pereira ou você vai querer ficar no banco? Ele é técnico do Flamengo, não é técnico do Gabigol?
Tem que acomodar o que é melhor para o time. Opa, repete essa. Como é que é? Ele é técnico do Flamengo, não é técnico do Gabigol. Se melhor para o time, por mais que o Gabigol não esteja tão à vontade, sinto muito, filho. É o que tem para hoje. O Pedro está jogando muito. Sugere o quê? Pegar a camisa do Pedro e dar para ele? Isso não dá para fazer. Aliás, a gente tem uma tela com números dos dois nessa temporada. Pedro e Gabigol. Então, nação, vamos lá. Com o Elco muito alto. O Gabigol tá jogando muito atrás. O pessoal fala, o Gabigol não faz mais gol. Não faz mais gol. O Gabigol tá jogando muito atrás para dar espaço para o Pedro. Eu até entendi o que o Gabigol quer dizer. O Gabigol quer voltar a fazer gol, voltar para a origem dele. O nome dele é Gabigol. Gabigol sem gol não é Gabigol, só Gabi. Ele quer voltar lá para frente para fazer o gol dele. Eu acho que são dinâmicas de jogo diferentes. Entre um e o outro. São jogos diferentes. Dá para jogar os dois juntos? Dá. Já foi mostrado, até o Dorival mostrou isso. Peitou e colocou os dois e vamos lá para cima. Mas tem que recuar o Gabigol. Alguém tem que voltar para marcar. Alguém tem que compor. O Pedro, ele não morde a bola. O Gabigol sim. Então, a minha opinião é isso. Dá pra botar os dois juntos sobre a segunda parte do vídeo. E na primeira eu já falei lá na frente. Quem puder deixar o like, se inscrever aí no canal, vai fortalecer. Tamo junto. E fui!